Olá, Shonens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje vamos falar sobre personagens que perderam sim a luta, mas conquistaram o seu amor. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aproveita e me segue nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok. Lembrando que no Instagram eu faço review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Recados dados, vamos para o vídeo. Em 10º lugar eu botei aqui o Takemichi de Tokyo Revengers. Eu não escolhi nenhuma luta específica em que o Takemichi perdeu, porque o Takemichi perdeu praticamente todas as lutas. Só teve uma luta na primeira temporada que ele ganhou, de resto ele só apanhou, e mesmo assim ele conseguiu conquistar muita gente. Ele é um personagem bastante popular, ele é o protagonista da obra, particularmente eu mesmo gosto muito do Takemichi, e é justamente por isso, porque ele sabe que ele não é forte, ele sabe que ele vai perder, ele sabe que vai apanhar, mas geralmente pra proteger alguém que ele gosta muito, pela determinação dele, ele acaba conquistando a galera, então ele tá aqui em 10º lugar. Por exemplo, a primeira vez que o Mike aparece, ele tava levando uma surra, mas ele só entrou naquela briga pra proteger um amigo dele. A própria vez que ele ganhou de fato uma briga, ele entrou achando que ele ia apanhar, ele já tinha apanhado pra aquela galera há meia hora atrás, mas ainda assim ele lutou pra salvar o Draken que tinha sido esfaqueado. E quem lê o mangá também sabe, vai ter diversas outras situações e o Takemichi vai entrar na briga sabendo que vai perder, mas por causa de um bem maior, seja pelos amigos, seja pra mudar o futuro, pelo que for, ele vai estar lá dando a cara a tapa. E a gente gosta disso. Então fica aqui Takemichi no nosso 10º lugar. Em 9º lugar, Jin, de Yu Yu Hakusho. É até meio engraçado, porque ele luta contra o protagonista e obviamente ele perde. Ele não é exatamente um vilão, mas como era um arco de torneio, ele tinha que ser derrotado para os protagonistas continuarem avançando. E de fato, ele é derrotado pelo Yusuke. Mas ele tinha tanta carisma que ele acabou conquistando o povo, Ele tinha a habilidade de vento, Ele conseguia manipular o vento, voar e tal. Mas pelo sonho dele, pela personalidade dele principalmente, Aquele estilo meio, tô nem aí, só quero curtir minha vida. Ele acabou conquistando a galera, tanto que posteriormente ele ainda aparece em outros arcos, por exemplo, como no arco final, no torneio do Makai. Então fica aqui Jin de Yu Yu Hakusho na nossa 9ª colocação. Em 8º lugar, eu botei um personagem aqui que não perde exatamente uma luta, mas de certa forma ele perde sim uma disputa intelectual. O L acaba perdendo pro Kira, o Kira consegue matar o L. Mas quem viu Death Note é apaixonado pelo L, não tem jeito. Apesar dele ter perdido pro Kira, o Kira venceu o duelo, apesar de no final o Kira morrer, porque o Nier descobre quem ele é. O L foi derrotado pelo Kira, e nem por isso ele deixou de ser o personagem mais querido de Death Note. Seja por causa da inteligência dele, seja por causa da carisma dele, seja por causa do jeito dele, É muito único, muito específico o L. Então ele tá aqui na nossa 8ª colocação. Em 7º lugar eu botei Joey, de Yu-Gi-Oh! Eu fiquei em dúvida, eu poderia ter posto aqui o Zane de Yu-Gi-Oh! GX, Principalmente por causa daquele duelo dele com a Yubel, em que ele perde, mas é o melhor duelo do anime. Ele faz aquele dragão final com 16 mil de ataque. Mas a verdade é que o Zane já tinha vencido muito antes. Ele já era um personagem muito querido. O Joey, aquele duelo em que ele perde é praticamente um marco. É o melhor duelo da vida do Joey. É um duelo contra o vilão final de saga. O Joey, muita gente achava que o Joey não tinha a menor chance, e o Joey faz um duelo brilhante, e ele tinha tudo pra vencer o Merrick, ele já tava com um duelo ganho. Até que infelizmente um deus ataca ele. O Merrick consegue jogar o dragão ao lado de Ra, e mesmo sem fazer efeito no jogo, em questão de pontos de vida, por ser um jogo das trevas, o Joey fica sem energia nenhuma depois de receber o ataque de um deus, e bom, ele acaba perdendo por ficar inconsciente. Mas ainda assim, mesmo inconsciente, ele ainda consegue levantar, consegue sacar, consegue invocar o monstro, mas não consegue executar o ataque que finalizaria o duelo e daria a vitória pra ele. Vocês já pararam pra pensar que se ele consegue fazer aquele ataque, ele teria o dragão ao lado de Ra? Pois é, Joey teria salvo o mundo e ainda teria um deus egípcio. Em 6º lugar, eu botei aqui Broly de Dragon Ball Super. Sim, o de Dragon Ball Super, não o do filme do Dragon Ball Z. Esse Broly, que é canônico, é bem mais carismático, ele tem uma história que faz mais sentido, ele foi praticamente uma ferramenta de seu pai, não que o outro não tenha sido, mas esse tem personalidade. Ele tem um coração muito gentil, mas ele perde o controle pela forma que ele foi criado. E por ser muito poderoso e estar descontrolado, acaba lutando contra o Godita. E o Godita, bom, é uma fusão dos dois guerreiros mais poderosos, na época, Goku e Vegeta, transformaram em Super Saiyajin Blue, a transformação mais poderosa até então dos Saiyajins. O Broly não teve chance. E ele só é salvo pelo pedido ali da amiga dele, que faz com que ele retorne para o planeta dele e acabe não sendo morto pelo Kamehameha do Godita. E agora Broly é um dos personagens mais aguardados para reaparecer no mangá de Dragon Ball Super. Em 5º lugar,
Horohoro de Shaman King. Horohoro é um dos personagens favoritos de muita gente que assiste Shaman King ou assistiu no passado. Tanto na versão atual quanto na versão antiga, o Horohoro é um personagem sensacional. Inclusive, quando o Yo no mangá, e eu acho que na versão atual também acontece isso, na antiga eu não me lembro, mas quando o Yo tem a primeira luta dele contra o Horohoro na Shaman Fight, o Yu acha o sonho do Horohoro tão interessante que ele se compromete, que ele quase desiste de ser o rei xamã, ele se compromete ali de, caso ele vencer, ele vai realizar o sonho do Horohoro, né, que ele quer proteger os espíritos da natureza, fazer plantações, esse tipo de coisa. E por mais que ele tenha sido derrotado pelo Yu ali, muita gente gostou muito do Horohoro, tanto que ele acabou fazendo parte do núcleo de protagonistas depois. Em quarto lugar, Adão de Shumatsu no Valkyrie, o Records of Ragnarok. Adão, que também era conhecido como o pai da humanidade, participou do Ragnarok, né, o duelo entre humanos e deuses, para decidir o futuro da humanidade, e a luta dele foi simplesmente contra Zeus, possivelmente o deus mais poderoso de Shumatsu no Valkyrie. E apesar dele ter sido derrotado, muita gente chega a considerar injusto, porque o que o Adão fez ali foi incrível, ele conseguiu lutar muito bem, ele conseguiu dominar boa parte da luta, ele demonstrou habilidade ali com os olhos que era muito interessante, praticamente um Sharingan, né? Era um reflexo divino, se eu não me engano. E ainda assim, mesmo derrotado, mesmo morto, ele morreu de pé, querendo proteger todos os seus filhos, ou seja, a humanidade como um todo. Enfim, Adão é um personagem sensacional que está aqui no nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio, Togata Miryu. Togata Miryu, que só teve uma luta no anime de Boku no Hero Academia, que foi a luta contra o Overhaul. E o Miryu estava dominando essa luta contra o Overhaul. O Shisaki, né, o Overhaul, era um vilão bem detestável. O Miryu tinha muita carisma. Tava sendo um massacre, o Overhaul não conseguia fazer nada, principalmente por causa da habilidade do Miryu, né? A individualidade dele, que tornava ele intangível. E toda a história, como ele fez uma habilidade que tinha uma grande fraqueza, se tornar tão poderosa que tornava ele praticamente invencível, fazia o personagem ser cada vez mais interessante, cada vez mais querido. Muita gente queria que ele fosse o sucessor do Overhaul, principalmente pelo sacrifício que ele faz nessa luta. O Shisaki, sabendo que não conseguiria vencer, ele decide usar a arma dele, que tinha o poder de acabar com as individualidades, na Eri, uma garotinha indefesa. O Miryu não pensa duas vezes. Ele se joga na frente e perde o superpoder dele, ele perde a sua individualidade, para que aquela criança não sofra mais. Dali em diante, ele continua lutando mesmo sem nenhuma individualidade, porque ele tinha uma missão que era proteger aquela criança, e é isso que ele faz. E eu acho que, principalmente por isso, a galera considera ele um sucessor mais digno do que o Midoriya. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Óbvio que o Midoriya é bem mais explorado, ele é o protagonista, então a gente tem mais informações dos feitos do Midoriya, a forma de pensar dele. Eu gosto bastante também do Midoriya, mas não chego a dizer que o Miryu é mais ou menos digno. Pra mim, tá mais ou menos ali no mesmo patamar. Talvez o Miryu seja assim mais digno, mas talvez não também. One for All não tá em mais mãos. Em segundo lugar, uma das derrotas mais conhecidas dos animes, a derrota de Lee para Gaara em Naruto, na provável luta mais famosa dos anos 2000. É a clássica luta em que o esforço de um fracassado supera o gênio, ou superaria, né, porque o Lee é derrotado. O Gaara tinha um hack que, infelizmente, não deu pro Lee. Apesar do Lee ter tido feitos incríveis na luta, tanto de força quanto velocidade, técnicas, ter conseguido ferir o Gaara, coisa que até então não tinha acontecido na vida dele, ele acaba derrotado e ainda assim, mesmo inconsciente, mesmo desmaiado, ele se mantém em pé porque o espírito de luta dele ainda estava aceso. Cara, o Lee é incrível e ele conquistou todo mundo nessa luta. Fora que essa luta conquistou todo mundo também, né? Em primeiríssimo lugar, Rengoku, de Kimetsu no Yaiba. Talvez o anime mais hypado do momento. É o anime dessa geração, talvez. E o Rengoku foi o protagonista do filme de Kimetsu no Yaiba, foi o protagonista da continuação da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba também, né? Já que ela readaptou o filme em anime. E o Rengoku, ele é um personagem muito carismático, ele até no jeito dele lembra um pouco o Miryu, é daqueles personagens com uma determinação muito grande, que supera adversidades. E ele acaba sendo morto pelo Lua Superior número 3, né, o Akaza, para a tristeza de muita gente, inclusive a minha, e a do protagonista, Tanjiro, que afirma com todas as letras que o Rengoku não perdeu. Porque o Rengoku estava ali para proteger todos, e ele protegeu. E o Akaza estava ali para matar todos, e ele não conseguiu matar ninguém, só o Rengoku. Então, pro Tanjiro, e de certa forma eu até concordo, é uma vitória sim do Rengoku, em questão de objetivos, já que o Rengoku alcançou o objetivo dele e o Akaza não. Mas em resultado de luta, infelizmente o Rengoku foi derrotado. Mas não sem antes deixar um legado bem forte pro protagonista, para que mesmo quando ele se sentir fraco ou incapaz, ele acender seu coração e seguir em frente.
O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí que outros personagens conquistaram seu coração mesmo com alguma derrota. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se quiser apoiar de outra forma, tem aqui o link do Apoia-se. Tem aqui os nossos cursos para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar sua própria história, criar games. Tem o link da nossa lojinha, uma parceria com a Magazine. Então se você já estiver pensando em comprar alguma coisa, dá uma olhadinha no meu link que de repente está com um precinho mais em conta. A gente fica por aqui e até a próxima.